Vamos conversar com a escritora taubatiana Isabel Hoff, taubatiana de moradia, porém... Cheguei aqui em 49. É uma lagoiense, né, de nascimento. Isso. Dona Isabel, como é que a senhora entrou para a literatura, né? Como é que começou esse seu desejo de escrever? Olha, o desejo de escrever foi assim nos momentos, eu fui trabalhar no CVV, né? E eu não tinha tempo para estar escrevendo. Gostar de escrever, eu sempre gostei, né? Porque eu já vim embora para a cidade por causa de querer aprender a ler, né? Daí, quando eu estava no CVV Samaritano, lá a gente tinha um tempo, enquanto eu esperava de um paciente para o outro no telefone, porque a gente atendia pelo telefone, né? E nesse espaço de tempo, eu ficava quietinha lá com o diário, ficava escrevendo alguma coisinha. E daí eu comecei a gostar muito de colocar minhas ideias, né? Porque eu escrevo muito assim, as coisas do todo dia, do toda hora, né? As coisas vividas, né? Por exemplo, lá no CVV eu falava muito sobre minha clientela, né? Que vinham lá, né? E o meu falar que eu escrevi, que eu quero dizer para você, é como eu enxergava eles e eu ficava escrevendo, né? Então, a partir daí, até aí eu queria ser eu queria fazer psicologia, mas escritora partiu daí, o tempinho. Daí, quando eu fui para a faculdade, o meu amigo Elias, que trabalhou comigo no CVV, começou a pedir para a gente fazer texto, tá? No terceiro ano da faculdade, assim, texto explicando o sentimento da gente. Ele dava aula de psicoterapia existencial, o Elias, né? E ele, então, pedia para a gente fazer trabalho assim, tipo do trabalho filosófico, né? A gente escrevia o que estava sentindo, né? E a partir daí eu comecei a ver que eu levava jeito e me fazia bem, me faz muito bem escrever. Por exemplo, se eu não estou sentindo bem, eu começo a escrever, passa tudo. É como oração para mim, sabe? Você está entendendo? E eu gosto de escrever. Se eu não fizer um escrito, assim, passa 3, 4 dias, eu não tiver um tempinho para me dedicar a isso, sentar na minha mesinha e escrever, eu fico sentindo que o mundo tá sem vida para mim, sabe? Que eu preciso disso para me sustentar, sabe? É depositar minhas ideias no papel, sabe? Para que as outras pessoas também possam ser incentivadas, né? Motivadas, e também sabendo a minha história, eu acho que dá força para as pessoas. Porque eu também não imaginava que eu um dia fosse escrever, né? Entende? Né? Porque a gente fala escritora, eu nem sei se eu sou uma escritora, eu sei que eu estou fazendo tudo para que isso aconteça, né? Estou colocando os meus livros já e estou muito feliz porque estou começando, né? Com os meus livros, né? Livro Loucuras de Isabel, né? Esse título já é sugestivo. Por que Loucuras de Isabel? Olha, Loucura de Isabel é muito interessante, que foi um sonho. E no decorrer do tempo, quando eu falo para as pessoas que o meu título do meu livro seria Loucura de Isabel, elas falam assim para mim: Isabel, mas você não tem nada de loucura. Por que seu livro vai ter esse nome? Eu falo: ai, minha filha, porque eu sonhei. Há 40 anos atrás eu sonhei com esse título. Eu ainda estava criando as minhas crianças, meus sobrinhos que ficaram sem mãe, né? E sonhei, foi com meu sobrinho que no sonho eu saí de dentro da minha cozinha, encontrei com ele, subi na rampa da casa e falei para ele assim, Tal, que ele é o meu sobrinho, o apelido dele é Tal, sabe? Eu falei assim: olha aqui, eu já descobri o título do meu primeiro livro. O meu primeiro livro vai ser Loucuras de Isabel. Entende? Então, isso faz uns 40 anos, eu falo mais ou menos. Foi por volta de 79, 78, que eu não sei exatamente, né? Entende? O ano. Mas porque ele era jovem, tinha uns 17 anos, hoje ele tem quase 70. Imagina.
É isso mesmo, né? E quem ler o livro Loucuras de Isabel vai encontrar o quê, né? O que da Dona Isabel que tem dentro desse livro? Olha, tem, por exemplo, o que eu presenciei desde que eu comecei a me conhecer por gente, eu pus um pouquinho de como eu traduzia ao ver a vida dos meus pais, dos vizinhos, né? Porque eu nasci lá na roça, né? Que você sabe, Lagoinha, bairro do Ribeirão, né? Que tenho muito orgulho de ser de lá e orgulho muito dos meus pais. Por isso que tem bastante, por este motivo que tem muita coisa do meu pai e da minha mãe, né? Porque eu me orgulho, porque a minha mãe, ela é muito batalhadora, né? Ela fazia de tudo, como mulher, mãe. Ela tinha 12 filhos. Eu tenho 12 irmãos. Quer dizer, 11, né? Quer dizer, hoje eu não tenho mais porque já faleceram. Os homens já faleceram todos, né? Mas, voltando, a minha mãe, ela fazia farinha de mandioca, farinha de milho, rapadura e tudo na maior dificuldade. Naquele tempo não tinha esses engenhos mecânicos, né? Era tudo puxado com boi, com cavalo, né? E meu pai, ele era lavrador, né? Plantava, a gente tinha a terrinha da gente. Meu pai tinha a terra dele, né? A terrinha dele. Mas ele plantava de tudo e trabalhava ainda fora. Ele fazia casa de pau a pique, sabe? As pessoas, né? Ele era o carpinteiro lá, né? O homem que constrói casa a pique, não sei como é que fala, né? Construtor, né? Então, o meu pai era muito entendedor de tudo da natureza, né? E além de ser esse homem de fazer jacá, fazer balaio, fazer covo para pescar no rio, né? A gente pescava no rio com covo, né? Também, nas enchentes grandes, né? Ele também era caçador. E das noites de lua cheia ele saía para caçar. E daí ele trazia muita história para nós, muita história para as crianças. Eu não sei se ele via as histórias dele, se ele via realmente, quer dizer, para ele via, né? Porque ele contava a história, por exemplo, que ele foi caçar, né? Que tem no livro, tá aí. Mostra, tem a história do caçador, né? Ele ia caçar e lá no mato ele disse que tinha assombração. A assombração que ele dizia que era que Deus não gosta, que os caçadores não gostam que as pessoas vá invadir o território à noite das caças, dos animais, né? Ele dizia isso sempre, que Deus é contra isso. Mas aí ele falava assim, mas acontece que Deus perdoa para mim, porque eu não caço fora da época, né? Não mato nenhum bicho fora na época tá de procriar, né? Por exemplo, quando tem passarinho, tá couvinho no ninho, tá, ele sabia todas as épocas que era exclusivo dos bichinhos em fase de desenvolvimento ou a gestação dos bichos da caça, da paca, como é que chama? Da capivara. Ele sabia tudo, né? Então, ele dizia que ele caçava no tempo exato, que Deus ia perdoar para ele, né? E ele contava que uma vez ele vinha vindo da caça, viu uma porca de 7 leitões. Depois ele foi no outro dia, ele falou se foi Deus vizinho, quem que tinha aquela porca, porque estava no caminho, não encontrou nada. Então daí ele fala que isso era assombração. Deus estava mostrando para ele que não era para ele fazer essas coisas, mandar à noite, que a noite ficou para os bichos e não para a gente, né? E depois teve a árvore que caiu, sabe? Que estava lá caçando, a árvore caiu, foram lá ver a árvore estava em pezinho, né? Mas isso é do imaginário dele, né? Então eu conto um pouquinho. E quando eu fiz psicologia, já que você perguntou, eu vou chegar lá, né? Quando eu fiz psicologia, eu fui fazer uma pós-graduação, que eu fiz especialização, e eu fiz de psicologia junguiana, que é justamente porque eu gostava das histórias do meu pai, né?
E eu fiz o trabalho da psicologia junguiana, minha tese, falando de como era o imaginário do caçador e como que ele via assombração. E, na verdade, para ele era real. Porque o imaginário da gente, quando a gente está no silêncio, né? Você sabe disso, que quando nós estamos muito silêncio, hoje não tem mais silêncio, né? Parece que se perdeu, né, esse lado intuitivo da gente, esse lado gostoso da gente sentir as coisas da natureza, né? Aquele tempo, não, meu pai, enquanto ele contava das coisas dele, eu trouxe isso para o mundo da psicologia, né? E daí, quando eu fiz a especialização, eu fiz o meu trabalho sobre isso, analisando as mensagens que meu pai recebia, as visões dele das caças, né? E junto com aquela intuição que o Jung fala, que na realidade, quando a gente está só, né? Ele falava isso, né? O Jung, né? A gente está só, a gente vê assombração, tá entendendo? É o silêncio, né, que dê certo, né? Esse livro, ele tem coisas bastante interessantes, inclusive essa mistura, né, da realidade com o imaginário, com os pensamentos dos filósofos, né? Eu acho que vai ser uma lição de vida para quem lê, né? Ela vai poder tirar muita coisa boa para a vida dela desse livro, né? Isso. E também uma coisa muito importante que eu falo, que eu dou força para as pessoas, é que tantas coisas aconteceram nesse transcorrer de tempo, né? E tudo que eu acreditava e queria, eu conseguia, sabe? Porque eu vim estudar na faculdade com 50 anos. O ano que eu fiz 50 anos, que eu fiz meu vestibular e fui fazer a faculdade. Em 88, prestei o vestibular, em 89 eu fiz o primeiro ano. Em 94 eu saí formada. Você está entendendo? Que é essa fotografia que está aí na minha formatura. Esse livro é uma homenagem, né, às pessoas que foram importantes na vida da senhora também. Tem bastante coisa. Por exemplo, o meu irmão, né, por exemplo, tem a fotografia deles, né? Até podia abrir aqui, né? Posso? Tá abrindo, né? Por exemplo, que quando eu começo o livro, pode ser que as pessoas vão estranhar um pouquinho, né? Que realmente, aqui tá meus pais, olha. Minha mãe e meu pai, sabe? Já velhinho, porque eu não tenho foto deles quando eles eram jovens, porque aquele tempo era muito difícil, né? Minha mãe nasceu em 1904 e meu pai em 1898. 1898, né? Então, falo do meu irmão. Primeira parte, quando eu começo a história, eu tô falando do meu irmão, que tinha, quando eu nasci, ele tinha 17 anos. E quando eu queria muito estudar, lá não tinha escola, né? Até eu falava muito que eu queria estudar, eu ia ser professora, pequenininha, né? E a minha mãe dizia, essa menina é muito simplória, ela tá falando para você, mas ela não sabe das coisas, sabe? A minha mãe falava, porque não tinha escola, era impossível, né? Como é que ela fala para os outros que vai ser professora, né? Ela falava simplória. Agora que eu entendi, coitada, ela dizia simplória porque ela queria dizer, essa menina não tá sabendo, né? Tá falando coisas que não é possível. Então, daí eu vi o meu irmão, como era mais velho que eu, e ele era um comprador de frango. Ele era bastante aventureiro, esse meu irmão, sabe? E eu admirava muito esse meu irmão, sabe? Porque eu gosto de gente que, já desde criança, eu gosto de pessoas que lutam, que batalham bastante, né? Esse meu irmão, ele comprava frango todo dia para trazer vender no mercado no final de semana, sabe? Ele comprava os frangos. Não sei se você sabe dessa história. Na roça, antigamente era assim, eles vendiam, as pessoas que criavam franguinho, vendiam para o comprador, tinha aquele homem que comprava e trazia para o mercado de Taubaté. Você está entendendo? Trazia dentro dos jacás, que é esses jacás que meu pai também fazia, né?
trazia 10 frangos para cá, tinha tipo do sobrado do jacá, sabe? Ele fazia a base de cipó para pôr 10 frangos na parte de baixo, 10 na parte de cima. Então vinha 20 frangos do burro, sabe? Então, daí o meu irmão começou assim, e você sabe que depois ele já comprou um barzinho em Lagoinha, nós fomos para Lagoinha, moramos um pouquinho em Lagoinha, voltamos para o Ribeirão, daí depois um armazenzinho no Ribeirão, né? E eu junto, eu com ele, sabe? Daí ele casou, por exemplo, ele casou mais ou menos em 43, né? E eu vim embora, quando ele veio para a cidade, resumindo, ele veio para Taubaté, ele já veio para trabalhar com caminhão, que era o sonho dele, trabalhar de... Ele foi caminhoneiro durante uns 40 anos, meu irmão, sabe? Aí eu vim para a cidade, ele casou e nós viemos para a cidade, eu, ele e a minha cunhada, né? Então a história começa aí, quando ele faleceu com 93 anos, aí eu vi a situação dele lá no hospital, né? Começa aí, sabe? Daí eu pensei a vida toda nisso, né? Quer dizer, eu estava escrevendo a história, mas essa parte eu não tinha, né? Aí ele fica sofrendo muito, e todo mundo que vai para o hospital é sofrido, né? Eu vi tudo aquele sofrimento, eu pensei a pensar, né? Uma pessoa tão valente, tão gigante, que era ele, é forte, sabe? Chegava com o caminhão, punha 3 sacas de sal na cabeça, não sei como é que ele aguentava, e fazia isso, né? Então, eu admirava muito ele, né? Então, tem a história dele, depois tem a história do irmão caçula, que esse eu morei com ele. O irmão caçula, antes de eu casar, meu marido já trouxe ele para viver lá no sítio, para ajudar ele. Ele tinha 13 anos, meu irmão caçula, também faleceu em 2018. O mais velho faleceu com 93, o irmão caçula com 74 anos. Ele é 6 anos mais novo que eu, né? E então, esse eu conto porque para mim é bastante significativo, né? Vivi com o irmão mais velho e depois acabei de ficar com o irmão mais novo, até ele se casar, né? Foi com 13 anos na minha casa. E esse livro, Dona Isabel, ele vai... Tem a história da minha filha, que é sobrinha, né? Que é como filha para mim, que mora na Espanha. Tem as fotos dela também, né? Que a mãe faleceu, daí essa minha cunhada faleceu em 68, eu fazia 30 anos nessa época. E ela deixou 10 filhos, sabe? Então tem essa história também aqui, né? Ela deixou os 10 filhos, essa que é a irmã que é a esposa do meu irmão mais velho, né? Esse livro é um álbum de família escrito. Isso, é um álbum de família. Que bacana, isso. Que bacana. E o lançamento... Mas é um pouquinho, viu? Tem muita coisa ainda que eu pretendo fazer um outro, assim, feito um romance, sabe? Porque aí eu tô falando muito da minha vida próximo ao outro, né? Que eu tô relatando bastante a família, as pessoas que eu amo aqui, né? Então eu deixo um pouco meu sentimento meio de lado, sabe? Então eu pretendo escrever trazendo todas essas passagens da minha vida, como eu vivi isso, sabe? Como que eu vivi, sabe? Muito bacana. Porque... E esse livro, ele vai ter um lançamento virtual? Olha, vai ter virtual, no momento mas o André pretende, de maio em diante, ele fazer um lançamento presencial, até com mais autores até, sabe? E assim, uma coisa bem... número grande de pessoas, muito convite, sabe? Mas agora, no momento, vai ser virtual. E eu estou convidada também, né? O André, falando que o prefeito de Lagoinha se interessou muito, porque eu sou de lá, né? E todas as pessoas de lá estão muito interessadas, sabe? De querer que o meu livro, né, da escola, né? Ainda mais que eu saí de lá para me estudar, né? Você está entendendo? E esse livro vai estar em breve, vai estar à venda, então? E já está para quem quiser. Já está para quem quiser. E qual o valor do livro?
Eu tô vendendo por, olha, pedir pelo correio é R$ 40, mas pessoalmente é R$ 30. Ok. E estou vendo que a senhora também já escreveu outro livro, já participou de um outro. Como é que foi essa história? Ah, então, aqui eu tenho... Quando o Coração Floresce, eu escrevi enquanto estava digitando os escritos, juntando os escritos do Loucuras de Isabel, que o Loucura de Isabel era para sair antes mesmo. Agora esse, não sei se ele quis sair antes, né? Quando o Coração Floresce. Eu acho que ele que quis sair antes, sabe? E eu acabei fazendo esse livro, que é só poesias, sabe? Mas ele tem uma divisão bonita das poesias, sabe? Tem parte da natureza, tem parte das percepções, tem a parte do amor, tem a parte das reflexões que eu já falei, né? Percepções, reflexões, amor, motivação, e são poesias. Por exemplo, posso falar uma poesia aqui? Por favor. Deixa eu ver uma aqui. Tem tantos que... Vamos ler a Dona Felicidade? Saindo pelos caminhos da vida, encontrei um menino. Olhou para mim e disse assim: que posso fazer para você vir até mim? Parei, pensei, há tantas coisas. Um dia nós encontraremos outra vez. Pode ser aqui ou ali. A vida é cheia de fantasia. Quanto mais o tempo passa, até as flores vão se abrindo. Já posso ver em você colhendo os botões e oferecendo para mim. Não duvide do que estou falando. Ainda teremos tantas idas e vindas. O tempo será suficiente para crescer o amor da gente. Com as asas prontas para voar, voarei para um só destino, em busca da Dona Felicidade, sem ao menos saber onde encontrá-la. A felicidade não mora, ela está nos momentos de amor e paz. Muito bom. E o Sintonia das Palavras? Sintonia. É uma coletânea de vários autores. Esse saiu rápido porque as poesias eram, quer dizer, um volume menor, né? Foi mais enquanto eu estava digitando que os escritos já estavam todos prontos, né? E como eu estava desejosa, ele saiu da frente, né? Mas não tem importância. Eu troquei o título de Loucuras de Isabel. Esse aqui, a Sintonia das Palavras, é uma coletânea, sabe? E foi feito com vários autores, né? É uma parceria da Rádio Cacique com a Casa Cultura. E como vários autores, então teve possibilidade de, assim, de pequenos escritos, histórias pequenas, contos pequenos, né? E que seria 3.000 caracteres para cada autor, ou escritor, né? E daí aqui saiu três contos meus. Hoje eu fui até a Ponte do Ribeirão, rio que me fez parte da minha querida infância. Ali eu nasci e meu umbigo foi enterrado, segundo minha mãe, embaixo do pé do pinheiro. Aquele cenário é muito meu. Olho e volto a reviver minha infância e meus passeios durante as férias. Dias maravilhosos, cheio de entusiasmo, um verdadeiro paraíso. E ainda sinto o sabor dos peixes
que pegava no anzol ou nos covos, vivos e sadio, deu enorme valor nutritivo para a nossa saúde. O rio permanece, mas os peixes já não se criam como antes. O esconderijo dos peixes foi devastado pelas máquinas do progresso. E o pinheiro, as pobres árvores que não foram serradas, hoje mesmo pude observar, colocar o fogo para queimar as gramas e cipós que vive em torno dele. Penso eu que aos poucos os poucos que restam também serão queimados. Antes, nas grandes chuvas, o ribeirão enchia e fazia uma enorme enchente. Os cavalos e os burros patinavam para vencer as águas que sobravam, fazendo lagoas na estrada. Hoje, as águas secaram. Apenas poeira e os automóveis circulando. A mente dá uma volta ao passado. Distante. A mente dá uma volta ao passado distante. E o coração se fecha e silencia para olhar neste presente que apenas se refere ao passado. De verdade, eu fui lá para fazer isso. Eu fui para me ver, para tirar foto, para pôr aqui nesse livro. Quer ver? Tá vendo isso aqui? É o rio, tá vendo as águas aqui? Sim. É que não aparece, é o mato aqui e é o rio, sabe? Tem muita coisa, muito detalhe, né, da sua vida no livro, né? Tem bastante. Tem sonhos, esse livro aqui tem sonhos, né? Tem sonho, olha pra você ver, no final tem um pouquinho de tudo que eu faço, sabe? Tem reflexões, abrir os olhos, palavra injuriada, ou pássaro injuriado, que é uma história que eu fiz, né? Tem crônica, né? Que eu escrevo crônicas também, né? Eu escrevo de tudo pouco, né? Crônica como sólido como a pedra, o nome dessa crônica aqui, sabe? Precisamos respirar também, é uma outra crônica, sabe? E qual que é o nível de satisfação, né, de ver o livro pronto, depois de tanta coisa? Ai, é tanta alegria, fico emocionada. Você pensa que eu não estou emocionada agora de ler meu Ribeirão? Porque quando eu leio, eu estou lá, sabe? Vivendo lá, pegando água do Ribeirão pequenininho, lavando o coador do Ribeirão, né? Ah, saudade, nossa. É uma viagem ao interior da Dona Isabel? É, uma viagem que volto, nascer de novo. É verdade. É muita emoção. E o bacana é dividir isso com quem vai ler, né? Dividir com as pessoas. Imagina passar por tudo isso, criar meus filhos, morar na fazenda. Eu vi aqui, lá na fazenda, desbravar as matas lá com meu marido, quando eu casei, né? O namoro com meu marido, tá aqui também meu namoro, né? As mudanças que eu fiz em Taubaté, as escolas que eu fui, né? E que eu fui procurar, né? Tá tudo aqui. Fui procurar a Anita Ribas, lá do Lopes Chaves, sozinha. Cheguei lá, ela falou para mim, precisa de registro, fazer sua matrícula. Eu queria muito estudar, né? Ela falou para mim que eu precisava de registro. Eu não sabia nem o que era registro. Aí eu falei, mas eu vou pedir para minha mãe, né? Vou mandar um mensageiro, aquelas pessoas que vinham para a cidade, porque era muito difícil ir lá. Você tinha que ir de caminhão leiteiro, descendo na Caíras, e da Caíra e andando. A gente dava umas 3 horas para chegar lá, a pé, né? Então, tem muita coisa aqui, sabe?
Para a gente encerrar, Dona Isabel, queria que a senhora deixasse uma mensagem para quem vai ler as suas histórias de vida nesse livro, Loucuras de Isabel. O que a senhora diria aos seus leitores? Olha, as minhas loucuras foram de amor. Então, é loucura que quando a pessoa fala assim, toda loucura da gente, não é minha só não, é de todas as pessoas, sabe? A gente tem que perdoar, porque perdoar as loucuras do outro, né? Fala, fulano fez loucura. Eu penso assim, todas as minhas loucuras foi por amor. Porque quando eu cheguei lá naquele bairro lá, que tá a história aqui, cheguei naquele bairro lá, tinha 4 crianças desamparadas, né? Eu estava lecionando numa escolinha lá do Ribeirão. Eu peguei uma menina para me trazer. Eu não era casada, eu morava com meu irmão, estava namorando meu marido. Como é que eu trago uma criança? A Dedé, hoje ela é aposentada, vó, né? Chama Aparecida Faustina, ela, sabe? O apelido dela é Dedé. Entende? Você não acha que é uma loucura? Mas por amor, né? Quando a minha cunhada faleceu, eu fiquei... Todas as crianças dela que vinham para mim, eu peguei a menorzinha com 2 meses, que a minha cunhada acabou a dieta, infartou e morreu, né? Eu peguei a menina no dia já. A doutora Mirtes, eu não sei se eu pus o nome dela no livro, mas ela é uma pessoa que sabe bem da minha história na hora que a minha cunhada faleceu. Porque ela falou para mim, você vai criar criança? Se você não for criar, não precisa nem dar remédio, porque ela daqui uma hora ela morre. Então, se você vai criar, leva para o hospital. Eu falei, só se Deus não me ajudar. Quer dizer, só Deus me ajudar? Não, eu falei, só Deus que sabe, porque se ela viver, eu vou cuidar dela. Falei para a doutora Mirtes. A doutora Mirtes fez um testado e eu fui internar ela no hospital. Sabe? Essa era a mais nova. E daí, todos que vinham, eu ficava com eles comigo. Então, loucura e amor. E o que eu quero dizer? As pessoas precisam acreditar, ter fé. Porque com a fé a gente consegue tudo e acreditar, né? Eu acreditei que eu ia ser professor, eu acreditei que eu ia fazer psicologia, eu acreditei que eu dava conta daquelas crianças, sabe? E acreditei também que um dia eu ia escrever, né? E acredito ainda que eu vou escrever muitos livros. Viu? É isso. Tem que ter fé e acreditar, porque quem não acredita não alcança, não tem milagre para quem não acredita, sabe? E essa é a minha mensagem. Milagre só tem para quem tem Deus e acredita. Quem não acredita, como é que vai ter milagre? Pois tudo que acontece para ele, ele acha que foi assim, de mão beijada, não teve nada. Não, é Deus na vida da gente, é só acreditar que a gente tem tudo. E eu tenho uma outra frase que eu falo, que é minha, né? As loucuras da gente é do tamanho da necessidade da gente.